nossa primeira aula, o nosso treinamento de discipulado. Quero convidá-los a lermos um texto bíblico em Atos capítulo 9, ler 2 versículos de Atos capítulo 9, versículo 26 e o 27. Pode estar sentado, eu vou estar lendo aqui. Diz assim, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, ó Deus, a tua ajuda, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar o nosso coração, nos instruir, nos ensinar, nos treinar, ó Deus, para a grande comissão. Seja com cada um de nós nessa tarde, assim oramos. Amém. Irmãos, é muito bom nós estarmos hoje aí com a segunda turma, né? A gente já fez um treinamento com uma turma, inclusive eles, como o Silmar falou, a gente começou com um livro, depois fez a apostila e passamos a apostila todinha com eles. E serão 4 encontros, né? E o Silmar já apresentou aqui bastante coisa sobre o nosso objetivo, né? Qual a razão de estarmos aqui nessa tarde para nós treinarmos. Quero fazer uma pequena introdução aqui a nossa estada aqui nessa tarde, com base nesse texto que lemos. O que acontece? Quando Saulo ele se converte, aí ele se converte com aquela fama, né? O perseguidor da igreja, que estava prendendo os crentes. E aí ele ficou animado de ir em Jerusalém, encontrar-se com os apóstolos. Pensa a alegria dele, rapaz, eu vou lá em Jerusalém, vou ver Pedro, Tiago, conversar com eles. E quando ele foi ali, os irmãos não queriam muito recebê-lo, porque estavam com receio. Será que esse camarada se converteu de verdade? Será que ele não é só uma emboscada para nos pegar? E então levantou-se um homem, Barnabé, que a Bíblia já havia citado lá mais anterior. Os irmãos lembram lá antes de Safira e Ananias fazer aquela mentira e morrerem, coisa e tal. Ali fala, a história de Barnabé começa ali um pouquinho antes, que ele era alguém que ofertava com coração, que ajudava, né? E aí então ele viu Saulo e ele quis ajudar Saulo. Ele teve coragem de ir lá, ou estar ao lado de Saulo, ouvir de Saulo a respeito da sua conversão, o que aconteceu, por que ele havia se convertido, como foi esse encontro com Deus, e o que ele estava fazendo, e por que ele estava em Jerusalém. E aí ele pegou e foi apresentar Saulo aos discípulos, né, aos apóstolos ali. Quando ele vai apresentar Saulo aos apóstolos, ele já conhece a história de Saulo, né? Então foi ele o responsável por introduzir agora o novo convertido Saulo na igreja de Jerusalém. Foi ele que fez esse papel acolhedor. E aí, como nós ouvimos aqui nessa tarde, o nosso trabalho é justamente esse: acolher o novo convertido, acolher aquele que vem aqui à frente, entrega a sua vida a Jesus. Então nós estamos nesse treinamento para fazermos isso, que é justamente para a gente conseguir fechar as portas do fundo da igreja, né? Porque às vezes chega aqui pela frente, aceita Jesus, mas sai lá pelo fundo. Por quê? Porque às vezes a gente não conseguiu dar esse amparo, né? Às vezes a gente não conseguiu fazer esse acolhimento, né? Cuidar dessa pessoa como família. E aí então nós vamos estar trabalhando a respeito disso. Então vamos aí, nós vamos trabalhar hoje a introdução do tópico primeiro, módulo 1. E na introdução nós já começamos a falar a respeito de um privilégio que nós temos
de ser um instrumento de Deus para a consolidação da vida de outras pessoas, para a consolidação da vida do novo convertido. Então, nós entendemos que fazer discípulo é a principal missão da igreja. Marcos capítulo 16, Jesus falou, olha, ide e fazei discípulos, né? Ide fazer discípulos. Às vezes a gente pega algumas ideias e aquilo se torna um jargão e se torna uma verdade em nosso meio, e quando na realidade o texto bíblico ele é diferente. Igual, às vezes a gente é muito incutido no que? Olha, precisamos ganhar almas, precisamos ganhar almas, precisamos ganhar almas. E aí a gente trabalha, se mobiliza, faz evento para ganhar alma. E aí quando a gente ganha alma, a gente festeja. Olha, tivemos 15 conversões, tivemos 60, né? 10 almas se converteram. E aí a gente se alegra com aquele momento e pronto. Mas e aí? E o fazer discípulo? Porque Jesus falou isso, ide e fazei discípulo, né? Fazer discípulo é como Jesus fez. Olha só, estava lá Mateus sentado na coletoria. Jesus passa por Mateus e fala, ei, vamos me seguir, que eu vou tornar de você um discípulo. Mateus se levanta, e o ato de Mateus se levantar, nós podemos comparar ao ato da conversão, né? Mateus se levanta, ou seja, ele aceita o convite de Jesus, e agora ele vai caminhar com Jesus, aprender as lições com Jesus, né? Aprender a respeito da palavra com Jesus. Ele vai se tornar um discípulo. Então, o nosso maior objetivo é esse. Nós precisamos fazer os eventos, fazer festa para poder ganharmos almas, mas o nosso trabalho, ele só começa quando a pessoa aceita Jesus. Ele está só começando o nosso trabalho. Aí nós vamos agora pegar esses peixes, né? Jogamos a rede, aí veio os peixes, agora nós vamos pegar esses peixes e cuidar deles, cuidar de cada um, né? Então, os irmãos vão perceber quando vocês entrarem no grupo de discipulado, ao terminar a apostila, que todas as vezes que alguém se converte, o irmão Silmar, ele recebe os papeizinhos ali com os dados da pessoa que se converteu, e ele coloca lá no grupo para uma das pessoas ali se disponibilizar para poder discipular, para poder cuidar dessa pessoa. E é interessante que nós estamos aqui nessa tarde vendo, né, irmãos da cabecinha mais branca, pessoas mais jovens, e isso é o que realmente nós precisamos. Sabe por quê, irmã Elisa? Porque tem vezes que vem uma senhora aqui na frente e se converte. Aí adianta, talvez se eu colocar a irmã Kelly, né, a irmã Lívia, para poder acompanhar ela, talvez não vai ter tanto sucesso, né, por causa do contexto de idade mesmo, a fase da vida. Mas aí eu tenho uma irmã Elisa, eu tenho a irmã Sueli, a irmã Maria, né, aí eu tenho uma pessoa mais jovem, uma adolescente, uma jovem se converte, eu tenho aqui as opções. Se for um rapaz, tem aqui o Kaique, tem o João Paulo. Então assim, é importante nós termos todas essas pessoas trabalhando, porque é de acordo com o perfil da idade, do momento da vida, que a gente vai adequando quem vai discipular aquela pessoa. Aí o trabalho flui de uma forma muito linda, né? Com as dificuldades que tudo que a gente vai fazer tem as barreiras, como o irmão Silmar colocou aqui, tem as barreiras. Mas Deus vai na frente abençoando, e a gente vai cuidando, né, dessas questões aí, colocando os perfis mais aproximados, e vai dando tudo certo. Então, nós que estamos aqui, nós já temos uma caminhada cristã, nós já iniciamos uma jornada cristã. Cada um de nós já temos um certo grau de maturidade, né, um certo grau de maturidade na fé. Nós temos entendimento de questões básicas. E o interessante é que para você ser um discipulador, você não precisa ser um expert na Bíblia, você não precisa ser um teólogo,
Você não precisa ter aquele grande conhecimento, você não precisa ser um pregador, você precisa ser um crente que entende, né, a necessidade da salvação, que entende que você precisa de Jesus, que eu preciso de Jesus, essas questões básicas. Isso é o suficiente, porque no discipulado nós não vamos discutir teologia, né? No discipulado nós vamos ensinar as lições básicas do novo convertido. Então, não tenha medo de encarar esse novo desafio, pois à medida que você vai acompanhando o novo seguidor de Jesus, o Espírito Santo vai lhe capacitando nessa tarefa. Isso aqui é interessante porque, pense, irmão, se eu não sei aqui se alguém já teve essa experiência, né, de estar junto com, de fazer esse acompanhamento. Às vezes a gente fica meio travado no começo, mas depois a coisa vai fluindo, né? Eu estou aí já há uns 10 encontros, 10 ou 11 encontros com o irmão Helder, e no começo eu fiquei mesmo apreensivo, ainda mais porque o irmão Helder é um senhorzinho, né? E aí eu pensei, rapaz, será que eu vou conseguir? O irmão Helder conversa pouco, ele é de falar bem pouquinho, e aí, mas está dando certo. Aí eu toda vez que a gente termina o encontro, eu falei, irmão Helder, eu posso vir outra vez? Né? Eu fico pensando, deixa eu ver se... Não, vem, bora continuar o estudo aqui. E aí, o senhor está entendendo tudo? Tem alguma dúvida? Não, está tudo tranquilo até agora. Então a gente vai indo, vai amadurecendo. Eu sei que ele é a minha primeira experiência. Eu tentei pegar a segunda experiência, né? Aí já vou dar uma... Mas ele não admirava você. Amém. Se você estiver na igreja, pregar, falar uma coisa. Então isso é importante também, porque às vezes a pessoa em si não aceita, né? Sim. Se Deus quiser, nós vamos batizar ele agora em maio. Aí, eu tentei pegar o meu segundo discípulo. Eu pensei, agora eu quero começar um outro, ver como é que vai ser. Aí o Silmar me passou o contato, aí eu liguei, né? Mandei mensagem toda animada, coisa e tal. Não, você aceitou Jesus? Eu falei, não, moço, eu não aceitei Jesus não. Eu fui só lá na frente, lá receber uma oração. Aí a gente trocou mais algumas palavras ali, eu me coloquei à disposição, tal, mas é igual o Silmar explicou, né? Vai ter vezes que a porta vai estar fechada, e a gente tem que ter paciência aí para a porta se abrir. Sim, mas o que acontece? Nós vamos trabalhar dentro de uma dinâmica, o Silmar foi pegar lá o manual. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Então tem um direcionamento. Aí se houver perguntas fora do direcionamento ali da revista, você tem a oportunidade de falar, não, eu vou trazer essa resposta. Se eu não sei, eu trago essa resposta no outro momento. Aqui, ó, esse aqui é o manual de discipulado, né? Então aqui é o curso aos novos convertidos, um manual prático de discipulado. Então, ó, vocês vão ver aqui que ele vai tendo a lição número 1, aí você tem aqui o texto, e aí ele vai, você sabe o que Deus fez com seus pecados? 1 João 9, aí a pessoa lê, abre a Bíblia, lê lá e está lá a resposta, e você vai respondendo. Então assim, ele é bem direcionado. Nós vamos falar ainda mais vezes sobre o manual, tirar mais dúvidas. Então olha só, e outra questão importante destacar, que quando você vai discipular alguém, você se torna uma referência para aquela pessoa, né? Você se torna uma referência para o novo convertido. Ele está chegando aqui, ele não está sabendo de muita coisa. Então a pessoa que vai se aproximar dele, né, vai se tornar uma referência. E é muito importante a gente entender isso, que tudo aquilo que você falar, a maneira que você o tratar e a maneira que ele te vê vivendo, não só na igreja, mas fora, vai influenciar ele. Então nós somos um espelho, nós somos uma referência, e aí nós precisamos ser sinceros com nós mesmos, né? Precisamos viver uma vida de santidade, todos entendendo que somos humanos, porque a gente também não pode querer fingir, né? Nós temos que transparecer isso. Uma coisa
que prejudica o discipulado é às vezes a pessoa passar um nível de santidade que nem ela vive, que era o problema dos fariseus no tempo de Jesus. Então a gente tem que ser transparente. Aí, às vezes você está querendo incentivar o seu discípulo a orar, e aí você vai falar, não, o crente tem que ter uma vida de oração, sem oração a gente não vive, eu não dou conta de levantar um dia sem eu orar, você precisa orar. Aí ele vai tentar orar e não dá conta, no segundo dia ele se esforça lá, dobra o joelho, não sai nada, coisa e tal, aí ele vai, rapaz, eu acho que eu não dou conta de ser crente não, porque o irmão diz que o crente ele tem que orar muito, tem que se consagrar muito, eu não estou dando conta. Então assim, a gente tem que entender o passo de cada um. Quando Isaú encontrou com Jacó, Isaú falou, ei, você me segue aqui. Aí Jacó, não, eu não vou te seguir agora não, você pode ir na frente, porque eu tenho mulheres com crianças, eu tenho gado aqui com as crias novas, eu vou andar no passo do gado. Então assim, dê um passo de cada vez com o seu discípulo, entendendo o momento, entendendo que muita coisa vai vir com o tempo, com a dedicação. Então, e aí nós vamos buscar ter, o mais importante é você continuar seguindo os passos do Senhor, e Deus o usará sobremaneira. Sem dúvida, esta experiência de encontrar-se semanalmente, eu quero destacar aqui, os encontros do discipulado, a proposta é que seja um encontro semanal, isso aqui vai trazer benefícios para você, você vai crescer muito em cada encontro. Eu cresço muito, tem vezes que eu arrumo palavra para pregar lá no discipulado, eu estou mais ele lá estudando, coisa e tal, rapaz, olha assim, meu irmão, eu já vi esse texto aqui, mas eu ainda não tinha visto, assim, tinha me atentado, não, é bonito demais. Olha o que a palavra de Deus está falando. Então assim, é um momento. Oi? Incentivar. Sim, você está incentivando ela e você está recebendo ali também. Você está, Deus está falando ali com você também. Isso é muito maravilhoso, é muito edificante. Então vamos aqui para o tópico primeiro, o módulo 1. Módulo 1, para quem tem a sua apostila aí, instruções importantes ao discipulador. Olha só, nós temos aí alguns pontos, são, deixa eu ver se é 16 pontos que nós vamos estar vendo aqui agora. Olha, para que uma pessoa possa discipular outra, é necessário o que é necessário aqui, que a gente pontuou, que é necessário para uma pessoa discipular outra? Olha só o tanto que é importante o número 1. Esteja debaixo de uma autoridade, o que implica dizer que você é um membro fiel da congregação. Então, para você ser um discipulador, você deve estar debaixo de uma autoridade espiritual. O Silmar contou aqui que nós temos ali nossos compromissos semanal de oração, de jejum. Por quê? Porque essa é uma obra espiritual e nós estamos lutando. Quando você está evangelizando alguém, quando você está falando de Jesus para alguém, há uma luta espiritual ali, O inimigo não quer perder território, ele não quer perder vidas. Então nós precisamos estar revestidos de autoridade, e eu só estarei revestido de autoridade se eu entender que eu estou debaixo de uma liderança. Eu estou debaixo. Ninguém pode se enviar. Não, eu vou. Não, sempre Deus usa alguém para enviar outra pessoa. Por quê? Por causa desse princípio. E Jesus valoriza tanto, às vezes a gente não se atenta a isso, mas Jesus valoriza tanto essa questão de autoridade, de submissão, que teve um homem lá, um centurião, que foi ter com Jesus e disse: olha, Senhor, eu estou com um servo meu doente lá em casa, eu preciso que o Senhor cura ele. Aí Jesus falou: beleza, estou indo. Ele: não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, não. Olha, eu sou homem que tenho autoridade e sou sujeito à autoridade. Eu falo para o meu soldado: vai, ele vai. Eu falo para outro: vem, ele vem. Eu falo para o meu servo: faz isso, e ele faz. Jesus parou, olhou. Ele: rapaz do
céu. Eu ainda aqui entre os israelitas, que eu não vi tamanha fé. O cara está dizendo que ele entende o que é autoridade e ele vê em mim uma pessoa que tem autoridade, está debaixo de autoridade, e eu posso falar daqui, o servo dele vai ser curado lá, eu nem preciso ir. Aí Jesus falou, não pode ir, que o teu criado já está curado. Ele chegou lá, perguntou que hora que o rapaz ficou bom. Falaram tal hora, rapaz, foi a hora que Jesus falou. Então assim, isso é o que? Princípio de autoridade, né? Então a gente precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual, porque aí a gente vai estar revestido de autoridade para fazer a obra do Senhor. Esteja recebendo, né, o treinamento, que é esse treinamento que nós estamos fazendo aqui. Seja designado pelo líder do departamento. Quem é o nosso líder do departamento? É o evangelista Silmar. Ele é o líder do departamento. Foi o que eu falei aqui. Olha, ele vai colocar lá no grupo, vai falar, olha, eu estou precisando de tantas pessoas aqui para a gente cuidar dessas pessoas. Aí o irmão Salmão fala, eu estou disponível. Aí o Silmar vai falar, então tá, beleza, você vai cuidar desse aqui. Irmão, parece uma coisa simples? Parece, mas não é. Porque Deus o revestiu de autoridade. Quando ele fala, vai lá, Salmão, o Salmão está indo debaixo de uma autoridade. Ele está indo revestido de autoridade. Então, ele chega ali, ele chega debaixo da graça de Deus, porque é uma cadeia de comando. É uma cadeia de comando que vem desde os céus para a nossa vida. Então, isso é muito importante. Utilize os seguintes materiais: a Bíblia, né? Uma Bíblia completa. Bíblia completa, eu achei engraçado, a Bíblia completa é porque tem essa que é só o Novo Testamento. Tá? A Bíblia, você vai levar a Bíblia, e o manual prático do discipulado, né? Que é esse aqui. Eles são 13 lições. Esse aqui é só pegar com o evangelista Silmar. Aí você vai levar, você vai ter um e vai levar o outro para o discípulo. Aí o discipulador fica com um e o discipulado fica com o outro. E nós vamos ver algumas, mais sobre ele, nós vamos falar mais na frente. Ame o seu discípulo, né? A pessoa precisa se sentir amada, se sentir importante. Quando você for marcar o encontro, quando você estiver com a pessoa, não fica ali já querendo sair, né? Não, eu tenho que correr aqui que eu tenho um compromisso. Um dia eu tinha uma consulta marcada, mas aí eu falei, olha, hoje nós vamos tentar terminar aqui em cima do horário, 10 horas, que eu tenho um médico marcado, mas aí a gente foi conversando, foi fluindo. E aí eu vi que deu a hora e a gente continuou. Aí o irmão, mas e aí? A hora que terminou, e aí eu não, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Porque o importante, aquele momento, ele precisa entender que aquele momento é precioso, que ele não está sendo um fardo para mim, né? Ele não está sendo um fardo para mim. Eu não estou ali por obrigação, eu estou ali por amor, né? Porque é uma vida que eu estou cultivando para Jesus, né? Encoraje o seu discípulo, né? Encoraje ele na fé, porque vão vir as dificuldades, vão vir as adversidades da caminhada, né? Encoraje ele a continuar seguindo a Jesus, encoraje ele a continuar fazendo, né, o discipulado, preenchendo aqui o manual prático do discipulado. Encoraje ele a vir à igreja, encoraje ele a participar dos cultos, a vir na escola bíblica dominical. Aí é importante a gente fazer um destaque aqui, que esse material, né, ele é do discipulado 1 a 1, e a gente ainda tem a classe do discipulado aqui na escola bíblica dominical. Então, a pessoa que você está discipulando, você tem que incentivar ela para vir para a escola bíblica dominical, porque aí aqui ela vai aprender as lições, algumas são semelhantes, mas bem mais aprofundadas na nossa revista, e outras lições muito importantes para ela. Então assim, você trabalha com ele semanalmente e já direciona ele para a escola bíblica dominical. Sabe o que nós vamos ganhar?
um aluno frequente da EBD, porque aí depois que ele terminar a revista do discipulado, ele vai permanecer aqui ouvindo para a sala dos varões, ou das mulheres, ou dos jovens, adolescentes, e assim vai. Então, nós já vamos trabalhar o amor dele pela escola bíblica dominical nesse primeiro momento. Seja amigo do seu discípulo, visite o seu discípulo, né? Promova a integração do discípulo na congregação. Isso aqui, quero dar um destaque aqui também. Por quê? Porque a pessoa que vem para Jesus, ele vem com um círculo de amizade. Geralmente ele tem lá fora um círculo de amizade, né? Igual, irmã Elisa, já pensou nós ganhar o Macielzinho para Jesus, né? Aí o Macielzinho é um advogado aí da cidade, e eles têm uma amizade muito forte. E aí então, ele tem lá os seus compromissos. Vamos supor que no domingo à noite ele tem sempre visitando os amigos, sempre fazendo alguma coisa com os amigos. E aí quando eu trago ele para a igreja, eu preciso apresentar ele para os irmãos, integrar ele, porque ele precisa criar amizades aqui também. Porque senão ele vai sempre ficar apegado somente às velhas amizades. E aí vai acontecer duas coisas: ou eles vão conseguir conquistar ele de volta para lá, ou ele vai sair de lá e ficar aqui. Só que é muito difícil se aqui ele não tem raiz, se aqui ele não tem essa amizade, se aqui ele não tem esse companheirismo que ele tem lá fora, vai ser difícil ele permanecer. Então nós, como discipuladores, nós somos responsáveis por fazer essa integração. O ser humano, ele é de relacionamento. O ser humano, ele gosta de se relacionar. Então a gente precisa fazer essa integração, né? Aceitou uma irmã, né? Vem no culto domingo, pega na mão dela, apresenta para outras irmãs, apresenta para a liderança de irmãs, já coloca ela no grupo. Ei, vou te adicionar no grupo. Aceitou um jovem da mesma forma, um varão da mesma forma, né? Na outra turma até exemplifiquei assim, às vezes o camarada gosta de pescar, tem um irmão pescador aqui na igreja, né? Coloca eles para conversar. Ei, olha que esse irmão aqui, rapaz, conversa, ele é pescador também, né? E aí você vai o quê? Criando um vínculo de amizade. É muito importante essa parte a gente ter. Ore diariamente, né, pelo seu discípulo, lembre dele, coloque ele em oração diante do Senhor, apresente para que Deus venha estar fortalecendo a palavra no coração dele, para que o coração dele seja como aquela terra boa, né, da parábola do semeador, que a semente caiu, produziu frutos, né, para que o Senhor venha dar resistência para ele nas adversidades. Procure saber da vida espiritual, da vida emocional, afetiva, familiar do seu discípulo. Procure se inteirar da vida do seu discípulo por completo, né? Porque o amigo é o quê? Aquele que conhece a minha vida, né? Ele conhece a minha vida. Então vai procurando ser esse amigo, se inteirar das coisas que a pessoa está precisando. Se você descobrir que aquela pessoa tem uma necessidade financeira, né, a igreja pode cooperar com cesta básica. Aí você já prepara uma cesta para levar no outro dia, na outra reunião, né? Então vamos ter procure ser um bom exemplo para o seu discípulo, né? Outro ponto: saiba ouvir o seu discípulo. Olha só, no discipulado, no momento do discipulado, isso aqui é muito importante. Você não pode ficar lá falando. Senão, a hora que você sair, a pessoa chega, vai falar assim: o alívio, meu Deus do céu, meus ouvidos já não aguentavam mais, né? A pessoa fala. E ali é um momento de compartilhar a palavra. O que você entendeu desse texto? O que você acha que Deus está querendo dizer aqui? Qual a sua percepção? Deixa a pessoa ouvir, né? Deixa a pessoa falar. Veja o seu discípulo como um indivíduo e seja sensível às suas necessidades. Não seja dominador da vida do seu discípulo. Isso aqui é importante, porque tem gente que ele tem a sina de querer dominar os outros. A gente não muda ninguém.
nós não transformamos ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus, né? Então não queira ser um dominador. Pessoa, olha, seguinte, agora você se converteu, sabe? Eu passei esses dias ali, eu vi você andando com o pessoal ali, você não pode andar mais com ele não, moço. Misericórdia, você não pode mais andar naquele... Ei, tu estava lá naquele bar, aquele dia lá, você não pode mais. Como é que pode, rapaz? Eu estou aqui te discipulando e tu está me desobedecendo. Tem gente, irmão, que ele acaba sendo dominador. Deus o livre, Jesus nos chamou para a liberdade, né? Ele nos fez foi libertar. Então a gente tem que influenciar, é diferente do que dominar, né? Você vai influenciar a pessoa a ler a Bíblia, a pessoa a orar, a pessoa a jejuar. Você não vai ficar, né, querendo ser um dominador. E aí, meu irmão, você leu quantos capítulos essa semana? Misericórdia, não aceito isso, né? Tem gente que é dominador, a gente não pode. Motive o seu discípulo a continuar crescendo na visão da igreja local. Isso aqui é muito importante, irmãos. Nós não estamos para fundar uma igreja na casa da pessoa. Não é esse o propósito, não é esse. O propósito é que o lar da pessoa seja um braço da igreja. Nós estamos lá cuidando dela, mas o foco é aqui. O foco é a congregação. Isso aqui a gente não pode deixar fugir. Olha só, se você não direcionar a pessoa para cá, o que vai acontecer? Ela vai querer fazer lá da igreja, da casa dela lá, um altar, e aí pronto, aí não, eu estou com Deus, né? Deus, toda semana eles vêm aqui, ora por mim e está tudo certo. Não. Nós precisamos atrair as pessoas para a congregação. Você fala dos principais trabalhos. Olha, vamos no culto de ensino da palavra, às quartas-feiras, o culto de doutrina. Vamos na escola bíblica dominical. Vamos cultuar a Deus no domingo à noite. A gente tem que direcionar elas para esse lugar. É aqui que nós vamos dar assistência completa. É aqui que nós vamos cuidar dela nesse sentido, né, de congregação, porque a pessoa ela cresce quando ela está congregando, né? Ela cresce, a gente cresce um com o outro, né? A Bíblia diz que assim como o ferro com o ferro, o homem com o homem, ele se afia. Os relacionamentos interpessoais na congregação vai sendo melhorados, vai melhorando a nossa vida. Os dons ministeriais, os dons do Espírito Santo, os dons de serviço, eles vão fluindo aqui na congregação. Então a gente tem que direcionar as pessoas para a vida na igreja, né, para participar dos trabalhos da congregação. Nós não podemos deixar que o discipulado vire, né, uma congregação lá. Não, a pessoa precisa congregar, isso é muito importante. Hebreus ele destaca, olha, cuidado, não façam como alguns que têm abandonado as suas congregações. Então, isso é um princípio muito importante da gente observar, né? Como encorajar o novo convertido a começar o discipulado? Então a pessoa se converteu, o evangelista Silmar te designou para você atender uma pessoa, então você vai fazer uma visita, um primeiro contato, vai conversar com a pessoa, ouvir ela, e aí você vai motivar ela a fazer o discipulado. Você vai falar dos benefícios. Olha, eu estou disponível para a gente poder se reunir semanalmente para a gente estudar a Bíblia, né? Vamos estudar a palavra de Deus juntos, coisa e tal, vamos, né, aprender mais de Deus. Aí a gente marca, e o horário que ficar bom para você, que ficar bom para mim, a gente marca, combina. É um momento assim de 1 hora, a gente senta, conversa, né, e vai estudar a Bíblia. E aí você vai motivar ela falando dos benefícios que o discipulado vai trazer para a vida dela, e como esses encontros são edificantes. E aí, a dinâmica
durante os encontros é que a pessoa ela vai receber, né? E aí ela preenche aqui, ela preenche a lição lá sozinha, ela vai ler, vai preencher, vai responder, e aí no dia você vai sentar com ela, olhar, você vai debater com ela ali, vai passar por todos os pontos, tirando todas as dúvidas. Essa é uma forma. Mas se a pessoa quiser responder com você também no dia, não tem problema. Com o meu discípulo, ele prefere que eu sente com ele e a gente vai respondendo. Aí a gente gasta 1 hora, vai lendo, abrindo a Bíblia, ele que abre a Bíblia, ele que lê o versículo. E aí eu dei para ele um destaca-texto, porque tem aquele destaca-texto em gel, que é muito bom para marcar a Bíblia. Aí eu falei, esse aqui é o seu presente aqui, um destaca-texto. E aí a Bíblia dele hoje a gente vai abrindo, ele vai abrindo lá e eu vejo já vários versículos marcados, e aquilo ali vai ajudando a gravar. Ele marca todo o versículo que ele lê, ele marca, e aí eu fico feliz com isso, porque você está vendo que tem interesse realmente, ele está gostando, ele está se alimentando da palavra, né? Então a gente estuda dessa forma, nós juntos vamos lendo, eu vou falando a referência bíblica e ele vai abrindo, vai marcando e lê, e aí eu explico um pouquinho ali do texto bíblico, e a gente vai passando lição a lição com ele. Então existe esse formato, né, da pessoa estudar em casa, e aí você fazer essa correção, e existe também essa de vocês lerem juntos, né? Caso o discipulador perceba que ainda não é o momento de introduzir as lições do manual prático, poderá optar por um diálogo com assuntos de interesse do discípulo, observando soluções bíblicas para as questões propostas. Ou seja, às vezes você vai perceber que ele ainda não está interessado em começar, mas ele te deu oportunidade de você fazer um encontro com ele. E aí então você vai nesse encontro, você vai ouvir ele vai trazer perguntas, ele vai trazer questionamentos, vai surgir assuntos, e você vai direcionando ele pela Bíblia, né? Você vai trazendo esse direcionamento pela Bíblia e sempre incentivando a começar o discipulado. Então é o caminho, né? O caminho é esse aí. Então assim, durante a prática, o discipulado em si, aí vão surgindo questionamentos em nós, aí as coisas também vão se esclarecendo mais, a gente vai tendo uma compreensão melhor, mas o importante é nós estarmos disponíveis. Eu quero encerrar essa primeira aula comentando um vídeo que o evangelista Silmar colocou lá no grupo, né? Deus, ele não conta só com os capacitados, né? Deus, ele chama aquele que está disponível, aquele que está dizendo assim, olha Senhor, eis-me aqui. Olha só, Deus escolheu o apóstolo Paulo, o cara top, formado lá na melhor escola de Israel, mas também escolheu Pedro, que era um pescador, né? Então assim, Deus escolhe pessoas que já têm um entendimento grande, mas Deus também escolhe o simples. O importante, Deus ele quer de nós o que? Disponibilidade. É você dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e aí ele vai nos capacitar, ele vai nos dar graça, ele vai nos usar em cada momento, em cada encontro. Então nós precisamos colocar a nossa vida à disposição de Deus, né? É isso que vocês estão fazendo aqui nessa tarde, se colocando à disposição do Senhor para ser um instrumento de edificação na vida de outros. E aí depois, pensa, tem uma pessoa que uma vez eu fui buscar ele para ir para um retiro na igreja, ele não era crente não, e aí a tia dele falou dele para mim e tal, eu sei que convidei ele para ir para um retiro, ele falou, eu vou. Aí eu já sabia que ele era meio difícil, eu vou lá na casa dele, eu falei, eu vou te buscar na tua casa. Cheguei na casa dele cedinho, umas 7 horas da manhã, ele tinha acabado de chegar da noitada, estava drogado todinho,
E aí eu, não, você vai. Não, vai, moço, tem nadinha. Vambora, se arruma e vamos. Levei ele. Hoje, ele é um grande homem de Deus, um pastor abençoado. Aí eu fico olhando, gente, olha, valeu a pena. Então assim, vocês vão ver isso. Pessoas que vocês vão ajudar, que vão dar muito fruto na obra de Deus. Pessoas que vocês vão ajudar, que vai florescer, vai frutificar no reino do Senhor. E aí você vai pensar assim, ei, eu tenho uma parcelinha, né? Um dia eu ouvi ele, um dia eu ajudei, eu orei com ele, um dia eu ensinei uma lição da Bíblia que seja para ele, né? Um dia eu estendi a minha mão. Então isso é o discipulado, né? Isso é esse cuidado que nós queremos ter com os novos convertidos. E aí Deus vai estar nos abençoando e fazendo frutificar esse trabalho em nome de Jesus. Amém? Eu quero devolver aqui